E conforme o prometido, esse é o primeiro vídeo da série de 8 vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, dando o meu depoimento de como foi viver nas ruas, morar nas ruas. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu vi, tudo que eu aprendi, as situações que foram muito delicadas, problemáticas. Então, eu deixo claro que foi a minha experiência, tá? Foram coisas que aconteceu comigo, é a história da minha vida, são acontecimentos e fatos por mim vividos. E eu deixo claro também que isso aconteceu nos anos 80. Eu sei que muita coisa mudou de lá para cá, ou pelo menos eu acho que mudou, né? Espero que tenha mudado. É muito importante vocês assistirem o vídeo com respeito e com bom senso, tá, gente? Em nenhum momento, assim, eu quero generalizar as situações que vai envolver todos esses vídeos. Eu tenho discernimento com as coisas. Eu sei que tudo que eu passei, hoje em dia, muitas coisas são diferentes. Então, é muito importante vocês saberem separar uma coisa da outra. Esses relatos se deram nos anos 80, não tem nada a ver com o ano que a gente está, 2023, tá bom? Eu acho muito importante falar isso, porque aqui na internet, além da gente explicar, a gente tem que desenhar também. E muitas das vezes também as pessoas não entendem e já saem, então, criticando, xingando e tudo mais. Então, vamos ter bom senso e respeito acima de tudo. Bom, o conteúdo desse vídeo, então, vai ser: eu era agredida nas ruas por homens e travestis. Sim, gente, homens e travestis me agrediam nas ruas. E vocês vão entender por que eu era agredida. Bom, como eu falei aqui para vocês, eu saí da casa dos meus pais por conta de muita violência. Meu pai, um homem alcoólatra, muito violento, e espancava, né, minha mãe, meus irmãos, a mim. E diante daquela situação, eu estava com o saco cheio de tudo e eu decidi sair. Até porque minha mãe também é uma pessoa narcisista, né? Então, além de sofrer agressões físicas do meu pai, ainda também sofria agressões verbais da minha mãe. Por conta disso tudo, eu cansei e eu saí para as ruas. Bom, vamos ao conteúdo, então. Quando eu fui morar nas ruas, eu procurava ficar no meu canto, sabe? Num lugar mais tranquilo. Eu nunca gostei de rodinha, nunca gostei de amizade. Eu sempre tive muito medo, gente, muito medo de tudo. Até hoje eu sou assim. Até hoje eu tenho muito medo, sabe? De muitas coisas, né? O ser humano é muito, muito mal. As pessoas são muito maldosas. Então, naquela época que eu morava na rua, eu procurava ficar no meu canto, sempre meio que distante do centro, e eu não ficava em rodinha, eu não me enturmava com outras pessoas que viviam na rua. E então, eu sempre no meu canto, e claro, né, pedia as coisas para os outros, né? Pedia dinheiro, pedia lanche, pedia comida. Não tinha outra forma, sabe, de eu conseguir um sustento na rua. Tinha que pedir, né? Roubar é que eu não ia. Então eu preferia pedir. Até porque eu também não tinha coragem de fazer isso, de roubar, né? Não está na minha índole, não está no meu caráter.
Então eu pedia. E eu era humilhada, sabe, pelo fato de pedir, gente, vai vendo. Naquela época, assim, você pedir um pão, pedir um lanche, pedir alguma coisa, já tinha isso, né, da gente ser humilhada, ser esculachada. Então, além de eu passar humilhações por pedir, eu também sofria agressões físicas de homens e travestis. Por que homem me agredia? Pelo simples fato de fazer o convite para sair comigo. Eu não queria, eu recusava aquilo, embora muitos queriam pagar por um programa. Gente, eu nem sabia o que era isso naquela época, eu nem sabia o que era programa, sabe? Então, eu era uma adolescente, eu não tinha malícia, sabe? Eu não caí nesse mundo de prostituição, então eu não tinha as manhas de como o negócio era. Então muitos homens me ofereciam dinheiro, vários também não ofereciam nada, queria sair comigo. Sair de que forma? Sexo, tá? Queria fazer sexo comigo, eu recusava os convites, né? E eles então me agrediam. Eles me agrediam, me xingavam, batia. E era assim, né? Então os homens me batiam porque quando eu recusava um programa, eu apanhava. E quando eu recusava um convite para sair para sexo, eu apanhava também. Então, resumindo, os homens me agrediam por isso, tá? Pela questão de eu não aceitar fazer sexo, tanto pagando quanto não pagando. Agora, sobre a questão das travestis me agredir. Por que as travestis me agrediam? Gente, pelo seguinte fato, eu na rua pedia as coisas, né? E durante a noite, assim, eu passava, né? As pessoas na rua pediam moeda, pediam dinheiro. E para os homens, né? Para as mulheres eu pedia dinheiro, uns trocados, enfim. Para homem eu pedia lanche, alguma coisa, comida, um salgado, né? Coisas assim. E como tinha um bar, né? A gente aqui na época falava de inferninho, aquele bar, né? Boca do lixo, onde tem prostituição, tem drogas, tem bandidagem, por aí vai. Então é um ambiente de prostituição e muito perigoso, muito violento. E tinha um bar, naquela época, não é como hoje, que tem vários bares abertos a noite inteira. Naquela época não tinha, era um ou outro que ficava aberto até às 3, 4, 5 da manhã. E esse bar, esse inferninho por quê? Porque era boca pesada, era uma barra pesada ali, era a boca realmente do lixo. Então, os homens, quando eu pedia um salgado, algumas coisas, lanche, os homens, eles me convidavam para ir naquele barzinho. E eu ia sem malícia, sabe, gente? Sem malícia, sem intenção nenhuma. E naquele bar era frequentado por muitos travestis, homens e que mais? E homens que faziam programas também, né, e tudo, era um ambiente pesado. Ali era o point, na verdade, das travestis. Então, os rapazes, os homens, quando eu pedia salgado, alguma coisa, eles me convidavam para ir naquele barzinho. Eu ia, sem nenhuma intenção de nada, gente. E quando eu chegava naquele bar, então, aí eu atrapalhava tudo, né? Atrapalhava as travestis no acerto de programas. Sabe assim, às vezes
o cliente estava certo para sair com uma determinada travesti. Era eu chegar, pronto, o homem já não queria mais, queria conversar comigo, queria ficar comigo, queria... enfim, eles se encantavam por mim. Então, eles queriam sair comigo, queria ficar comigo, queria conversar comigo, queria ficar junto comigo. E aquilo foi irritando as travestis, foi incomodando, eu fui arrumando problemas com elas por conta disso. E não era culpa minha, eram os homens que me levavam lá. Então, eu comecei a receber muitos xingamentos. As travestis começaram a ficar com raiva de mim, elas começaram a pegar raiva, ódio de mim, porque era eu chegar e eu estragava tudo. Eu atrapalhava toda ali, aquela movimentação delas, né? Elas estavam ali, era um barzinho, tudo. Claro que o programa não acontecia ali, saía do barzinho, né? Ia para motel, para outros lugares, né? Ali não era feito programa nada, mas era o point de encontro de travestis e homens. Então, enfim, comecei a arrumar problema por isso. E várias travestis, então, me batia quando me via na rua, quando me encontrava na rua durante a noite, me ameaçava, falava que se eu descesse lá no barzinho eu ia apanhar, que não era para mim ir lá mais, me xingava, eu era muito xingada na rua por elas. Teve várias vezes de travestis assim, querer me agredir, de quebrar garrafa e querer vir para cima de mim, cortar meu rosto. Enfim, gente, uma série de atrito com as travestis por conta de eu ir nesse bendito barzinho, né? A gente conhecia aqui como o Bar da Baixada, né? Vamos para a Baixada, no barzinho da Baixada. Esse barzinho da Baixada era o barzinho das travestis, né? O point de encontro de gays e travestis. Gays e travestis frequentavam esse bar. Eu nunca tive problema com os gays. Os gays, eles até faziam amizade e ficavam comigo. Tanto é que eu peguei várias amizades com gays, mas com as travestis o negócio foi complicado e muito problemático também. E eu confesso a vocês que eu cheguei a presenciar muita coisa ruim, sabe? Nesse meio da prostituição, briga de travesti. Naquela época, gente, não era briga de puxar cabelo e dar tapa, não. Era briga de cortar com a navalha, com gilete, com tudo, com garrafa, sabe? Quebrar a garrafa e vir com aqueles gargalho da garrafa para cima da gente. Era uma coisa horrível, era uma coisa pavorosa. Essa era a forma de brigar naquela época, né? E imagine vocês a presenciar isso, briga de travesti com navalha, gente. É uma coisa pavorosa, uma coisa horrorosa. Então, rolava muita briga por causa de ponto de prostituição, por conta de cliente. Então, tinha muita confusão com travestis, porque uma pegava o ponto da outra, saía com cliente, a outra não gostava, e era aquele inferno, era muito violento. Eu cheguei a ser agredida várias vezes por travestis, por conta dessa questão que eu falei, do bar, né, de ir no barzinho lá, e eu ia também, eu não tinha malícia, gente, eu não ia lá para estragar programa de nenhuma travesti, eu não ia lá para afrontar, para provocar, sabe? Eu ia porque os homens me levavam para pagar um salgado, para pagar um lanche. E eu, na inocência, eu ia. Chegou um momento que eu parei de ir porque eu comecei a ficar com muito medo das travestis. E chegou um ponto que eu não fui mais, e muitas das vezes homens compravam um salgado, comprava lanche, às vezes subia na onde eu estava, deixava comigo, às vezes falava, não, eu não vou voltar aqui, vamos lá, eu pago, você volta, mas aí eu tinha medo, eu não ia, então eu ficava sem comer e tudo, passava a noite sem comer nada.
Então é isso, gente. Esse foi o meu relato dessas agressões. E eu confesso para vocês que foi horrível tudo isso. E sem contar que tinha, na época também, né, nos anos 80, tinha travesti que vinha de São Paulo para Limeira. Então vinha para cá. E elas eram, gente, era assim, olha, um terror, sabe? O negócio com elas não tinha conversa, não. Era gilete na boca e cortar de gilete navalha, sabe? Era uma coisa assim horrível, horripilante. Elas eram muito agressivas, sabe? Muito violentas também. Briga com cliente na rua, nossa, eu cansei de ver, de quebrar, travesti quebrar o carro todinho. Eu não ficava no meio, gente, mas eu vivia na rua. Eu vivia na rua e eu vivia no centro da cidade. Então eu presenciava muitos barracos, muito quebra-quebra, muita confusão, muita briga de travesti com travesti, travesti com cliente, travesti com gay, travesti com prostituta. Então, sabe, foi assim uma coisa horrível. Esse meio de travesti assim é muito complicado, é muito delicado também. Eu confesso para vocês que eu peguei muito medo de travesti, sabe? Eu tinha muito medo delas, pela violência que eu passei, por tudo que eu presenciei na minha experiência na rua. Eu fiquei com muito medo, eu peguei trauma de travesti. Eu falo uma coisa para vocês, até hoje, gente, eu tenho receio, sabe? Eu estou sendo sincera aqui para vocês. Eu tenho receio de travesti até hoje. Claro, eu deixo isso bem claro que a gente não deve generalizar, não é verdade? Não é por causa de uma, meia dúzia que todas pagam, todas não prestam. Eu sei disso, eu sei que tem as pessoas boas, tem as más por meio, e não é justo a gente, por causa de uma, achar que todas não prestam, não é verdade? Eu, eu consigo separar as coisas, mas o trauma ficou. O trauma ficou pela minha experiência na rua, pelas agressões, pela violência que eu passei com travesti, sabe? Então, é um trauma, gente. O que eu posso fazer? Eu tenho medo e, embora eu tenha consciência que não é todo mundo igual, eu conheço travestis que são maravilhosas, pessoas incríveis, eu tenho respeito, sabe? E eu não generalizo, sabe? O que aconteceu comigo foi nos anos 80. E é um trauma isso, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, mas em nenhum momento eu generalizo, tá? Eu sei que tem muita travesti legal, muita travesti que são pessoas maravilhosas. Eu conheço, acompanho várias aqui no YouTube. Hoje em dia eu consigo ver essa diferença, né? Coisa que há muitos anos atrás eu não via. Hoje em dia eu consigo separar. Claro que tendo plena consciência de que o trauma está em mim. O medo das travestis, para mim, eu vejo como normal devido a tudo que eu passei, o histórico de violência que eu passei na mão delas. Então, eu acho que é compreensível isso. O mais importante é saber separar, não é verdade? Não é por causa de uma que todas pagam. Então, gente, esse foi o meu depoimento sobre essas agressões que envolvem homens e travestis. Infelizmente, é um fato triste, né, que aconteceu comigo, lamentável, mas aconteceu. Aconteceu e é a minha história, né? O que eu vou fazer? Eu estou contando aqui para vocês a verdade, sabe? Nua e crua.
e até o próximo vídeo. Beijo!